Então, dando continuidade, nós vimos que a Lei Geral de Proteção de Dados não se aplica apenas a negócios B2B, B2C, mas a todo tipo de negócio com a finalidade comercial que se trata os dados pessoais, que os dados pessoais são aqueles que permitem identificar uma pessoa física, não se limitando a dados cadastrais, que é muito comum a gente ouvir falar CPF, identidade, né? Mas há outros dados que permitem cadastrar uma pessoa, até mesmo sem utilizar esses dados cadastrais. E eu gostaria de abordar agora uma parte peculiar. Por exemplo, nós sabemos que existem tratamentos de dados, como por exemplo, uma farmácia que coleta meu CPF e, de acordo com as minhas preferências, ela trabalha isso para sempre gerar uma promoção relacionada às minhas preferências de compra. Então, quando eu chego lá e eles me pedem o CPF, eles consultam no sistema quais são as promoções do dia para mim, personalizadas para mim. Esse é um tratamento de dados, né, que a gente vê a partir de uma inteligência da informação que se gera um conhecimento a respeito do cliente. Sim. Mas o tratamento de dados seria apenas isso ou existe algum outro tipo de tratamento de dado? O que a LGPD considera como tratamento de dados? Sim. O tratamento de dados, ele na verdade é um conjunto de atos, né? Vou até exemplificar aqui por vários verbos: coleta, recepção, utilização, acesso, reprodução, armazenamento e eliminação. Mas onde eu estou tratando esses dados? Onde eu estou coletando, utilizando esses dados? Sistema de segurança, por exemplo. Câmeras tanto que de filmagens de uma empresa que vai desde a recepção até os locais de trabalho, né? A área ali, o campo de trabalho, como também empresas de marketing que às vezes também coleta informações da empresa para poder fazer o marketing da empresa. E também, eu acho muito importante quando a gente fala em cadastro. Existem vários tipos de cadastro em uma empresa. Cadastro de clientes, empregados, cadastro de prestadores de serviços. Às vezes prestadores de serviços e clientes não são meus funcionários, não são pessoas ligadas diretamente à minha empresa, são prestadores de serviços, por mais que, por exemplo, sejam vinculados a outra empresa, mas está ali frequentando o seu ambiente, e também você teve a necessidade de coletar dados, por exemplo, uma foto na portaria, o CPF ou a carteira de identidade para identificação, até porque muitas empresas, até por questão de segurança, não deixam prestadores de serviço ou clientes soltos no ambiente ali de trabalho, até por questão mesmo, né, de preservar ali a segurança de todos. E também empresas que coletam informações de seus clientes para fins de cobrança. Nesse caso, por exemplo, também há um tratamento dos dados, uma finalidade. Qual que é a finalidade? De todos esses exemplos que eu citei: segurança, cobrança, marketing, e então, em todos esses casos, assim, o tratamento de dados nos seus diversos ramos de atividade das empresas. Interessante. E você falou um exemplo que eu creio que se aplica a muitos tipos de negócios, porque cada vez mais as empresas utilizam coworking, as empresas utilizam condomínios para colocar ali as suas instalações, e ao receber os visitantes, existe mesmo esse cadastro para que ele tenha acesso às dependências da empresa. Muitas vezes também a biometria e a fotografia, que são dados sensíveis. Então eu creio que seria interessante nós abordarmos agora o que seriam os dados sensíveis, né? Existe essa diferenciação na lei, e o que são os dados pessoais e o que são os dados pessoais sensíveis. Os dados sensíveis são aqueles que podem possibilitar a discriminação, né? Então, o que poderia possibilitar essa discriminação? Identificação facial,
biometria, convicções religiosas. Então, assim, são todos, citando esses 3 exemplos, nos seus mais diversos, que podem sim, que são dados sensíveis. Cor, exatamente, raça, né? Etnia, que é a etnia. Afiliação sindical, exatamente. Partido político. É muita coisa. E é interessante, né? sim, porque algumas empresas coletam e pesquisam dados, por exemplo, de uma certa religião que não pode trabalhar aos sábados. Então, para saber se aquela pessoa é daquele tipo de religião, então isso é algo que permite essa discriminação. Cor, né? E isso era um padrão de vários tipos de cadastro, onde você vai colocar ali sua data de nascimento, sua afiliação e a sua cor. Mas em certos tipos de relações comerciais, por que é importante a cor? Saber a cor da pessoa. Interessante que houve um caso do Google que eles abriram um processo seletivo e colocaram um algoritmo para fazer essa pesquisa, essa checagem dos dados dos candidatos. E se observou que em algum momento não se contratava nem negros e nem mulheres. Tem também a questão do sexo, né? Exato. Então eles perceberam que o algoritmo foi copiando, ele foi reproduzindo o comportamento humano a ponto de não contratar mais mulheres e negros. Então eles tiveram que rever essa questão. Então é muito importante saber de que forma as empresas estão lidando com esses dados sensíveis e tratando esses dados sensíveis. E o nosso objetivo é dar o passo a passo, né? A partir do momento que se identifica, que uma empresa identifica que ela coleta, ela utiliza, armazena dados pessoais e seus dados, e os mais diversos aqui exemplos de dados sensíveis, então nós vamos explicar também como é feito o tratamento e a adequação das empresas à LGPD.